novo site da Rádio Nova Canção FM. Confira a hora certa. Meio-dia. Me sinto perdido, Jesus me consola. Vem aí o 5º Encontro Gospel da Nova Canção FM, dia 3 de abril, no Salão do Bairro Boa Esperança. Início às 9h30 com a apresentação dos programadores evangélicos da Nova Canção. Na ministração da palavra, evangelista Márcio Ribas. Ele continua sendo Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Ao meio-dia, será servido almoço gratuito a todos os presentes. Favor trazer pratos e talheres. Venha receber a sua bênção no 5º Encontro Gospel da Nova Canção FM. Dia 3 de abril, início às 9h30 no Salão do Bairro Boa Esperança. Contamos com a sua presença. Contamos com o apoio das lojas Quero Quero, da Administração Municipal e da Sicredi. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia. Acompanhe o programa Cristo é Oliveira. Produção e apresentação do pastor Adão e da missionária Miriam. Era uma oliveira, um ramo quebrado. Glória a Jesus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Com esses versículos da Palavra de Deus nesta tarde, quero saudar todos os nossos queridos irmãos ouvintes da programação com a paz do Senhor, desejando a todos nesta tarde uma boa programação a todos. Aleluia! Estamos aqui novamente na frente do microfone da Nova Canção 98.7 para transmitir a programação Cristo é Oliveira, todas as quartas. Estamos aqui com a irmã Miriam, para assim fazer esta programação, crendo no Espírito Santo, crendo nas promessas do Senhor Jesus. Ele tem promessa para nós, por isso nós sempre estamos na presença dele, fazendo a sua vontade. Deus assim possa nos continuar nos dando força e graça para permanecer fiel nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Miriam também, vai trazer a saudação e a palavra de Deus nesta tarde. Glórias a Deus. Estamos aqui novamente reunidos aqui nesse lugar tão maravilhoso que o Senhor tem escolhido para nós. E já quero deixar um versículo para todos os ouvintes que estiverem nos ouvindo, no Salmo 33, bem conhecido dos ouvintes, que fala sobre o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Glórias a Deus. Regozijai-vos no Senhor
vós, os justos, pois aos retos convém louvar. É isso que nós temos aqui nesse momento, nessa hora, trazendo, Senhor, essa palavra do Evangelho para toda criatura. Todos os ouvintes que estão nos ouvindo já conhecem essa palavra. Nós precisamos regozijar, amar a palavra de Deus, amar o Evangelho. Aleluia do Senhor. Ele é para os justos e para os retos, para nós louvar e glorificar o nome do Senhor. E aqui nós estamos nessa tarde adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Tudo nós colocamos na presença dEle, que Ele cuida de nós. Todo momento, todo dia, toda hora, Ele está no nosso meio. Aleluia. E nós colocamos, Senhor, o nosso coração, aleluia, nos caminhos do Senhor. Ele está conosco nessa tarde maravilhosa e Ele vai falar conosco. O Espírito Santo no nosso coração falando as boas novas para todos os ouvintes e todos possam receber vitória nessa tarde, que a palavra de Deus venha falar nos vossos corações. Glórias a Deus. E eu cumprimento todos os irmãos, os ouvintes, com a paz do Senhor. Estamos alegres, estamos felizes aqui nesse lugar. Aleluia, trazendo a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Aleluia, alimentação da nossa alma. Muitos ficam escutando, muitos gostam só de louvor e não palavras. Mas são pessoas que não entendem o Evangelho, não conhecem ainda a palavra de Deus. Então eles ficam naquela dúvida, vale a pena os louvores. Mas os louvores também falam no nosso coração. Até mesmo esses dias, uma irmã falando, né, ela contemplando, né, escuta o nosso programa, e ela disse, teve um hino que tocou no meu coração, eu tive que chorar. De tanta alegria que eu senti, foi um hino muito lindo que eu senti no meu coração. E eu disse para ela, foi o toque de Jesus no teu coração. Cada um de nós tem um plano de salvação nas nossas vidas, e nós recebemos toque, mas nós não entendemos, não conhecemos. Mas Jesus toca no nosso coração, batendo na porta do nosso coração, que Ele quer fazer morada no nosso coração. Então ela ficou feliz, ficou alegre, que eu espanei a palavra para ela, que ela entendeu realmente, porque ela é muito católica, né? Eu também fui católica um dia, hoje eu sou de Jesus. Hoje eu fui escolhida para trazer a palavra, espanar a palavra para toda criatura e todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, em nome de Jesus. Já quero deixar a palavra bem conhecida dos ouvintes, que fala sobre a mulher adúltera. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Na João, capítulo 8 e versículo 1, que fala sobre a mulher adúltera. Glórias a Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, cedo, voltou para o templo, todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, ensinava os escribas e os fariseus. Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pondo no meio dos discípulos, o mestre, esta mulher foi pegada em próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas o dedo, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistiam, perguntando: é aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra.
E tomando, inclinou-se, escrevendo na terra. Quando ouviram isso, saíram ao começar pelo mais velhos, e os últimos ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio do entristeçado-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe: ninguém. Disse: nem eu também condeno. Vai e não peques mais. Glórias a Deus. Por isso que nós precisamos vigiar muito, não falar coisas antes que aconteça, que nós não tiver certeza, para nós não pecar. Jesus ali estava naquele lugar ensinando o povo, os discípulos, né? E ali onde é que se encontrou, os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, acusando. E como é triste uma pessoa acusada que não deve ser acusada. Aqui a Bíblia não relata se tinha certeza, só diz que é uma mulher adúltera. Precisamos vigiar muito. Glórias a Deus. Aqui Jesus, toda manhã ele volta para o templo, a todo o povo vinha ter com ele, porque Jesus, ele é sábio, ele é nosso mestre, ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E assentando, ensinava os escribas e os fariseus que trouxeram uma mulher apanhada em adultério. No meio daquele povo, que tristeza, que vergonha, eles não estavam sentindo. Aquela mulher que chegou aos braços daqueles homens, os fariseus e os escribas, apresentando para o Senhor Jesus o que o Senhor Jesus falaria, pudesse fazer para aquela mulher, que ela foi apanhada em adultério. Mas o Senhor Jesus, ele sabia o que ia responder, não teria ansiedade para falar. E aqueles fariseus, os escribas, apontando no meio dos seus discípulos e falando: mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato de adultério. Glórias a Deus. Eu digo glória a Deus porque nós não temos na pele, não passemos por esse problema, não estamos nesse problema. Mas o Senhor Jesus, ele sabia todas as coisas, sabia que ele teria que resolver esse problema. Então os fariseus disseram: na lei de Moisés, ele mandou as tais que sejam apedrejadas. Não é? Quem servia atos de adultério, pecaminoso, era para ser apedrejada pela lei de Moisés. Aleluia. E tu que dizes? Colocou nas mãos do Senhor o que ele poderia fazer, o que ele poderia resolver. Mas o Senhor Jesus, aleluia, creio, tenho certeza, com coração delurido, que ninguém gosta de ver o pecado, nem sentir o pecado, de amor pelas almas, pelas vidas. Então Jesus, aleluia, falou. Isso dizia eles, tentando que tivessem de que acusar mais aqueles que estavam trazendo aquela mulher. Gostaria que fosse apedrejada, que fosse mais acusada.
para eles culparem, para eles apedrejar. Nós somos diferentes. Quando sentimos um problema difícil, não devemos julgar, não devemos querer apedrejar, mas nós, com amor no nosso coração, nós possamos dar um conselho espiritual, um conselho que aquela vida possa sentir paz naquele momento, um descanso. E era naquele momento que aquela mulher não esperava ser tão difícil para ela. Mas o Senhor Jesus, Ele resolveu a causa dos acusadores. E Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Não parece fazendo conta daquilo que os fariseus trouxeram e perguntaram e pedindo acusações. Jesus é de paz, Ele é de amor, Ele tem, aleluia, tem misericórdia das vidas. Mas os fariseus não tinham pena. Eles queriam acusar e fazer a ordem de Moisés. Mas Moisés é um humano que nem nós. Mas Jesus, Ele é um Espírito infinito. No passado Ele veio um homem em carne, mas hoje Ele vem em Espírito. Eu digo Espírito infinito porque nós não enxergamos esse Espírito. Nós sentimos no nosso coração e na nossa mente que Jesus é de bom coração, é de piedade, é de misericórdia. E por isso nós colocamos Ele dentro do nosso coração. Todo dia, toda hora, todo momento, Ele está na nossa vida. E o Espírito Santo coloca no nosso coração tudo de bom, tudo que é melhor, porque o Senhor está enviando. Glórias a Deus, aleluia. E como insistia, perguntando a Ele, os acusadores, eles não têm paz, eles insistem em culpar as vidas. Eles insistiam perguntando para Jesus o que deveria fazer, porque ele estava em dúvida, era Moisés ou era Jesus. Mas Jesus, Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que entre vós atire a primeira pedra. Primeiro que atire a pedra contra ela, né? Foi aquela pergunta que Jesus fez, parece não dando importância para aquele problema que ele estava com ansiedade. Mas Jesus logo explicou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles se calaram, até que Jesus tomando-se, inclinou-se e escrevia na terra. Ele não deu atenção para aquela pergunta. Ele continuou fazendo o trabalho dele. É como nós, se vimos algo no irmão, num amigo, num vizinho, nós não devemos acusar. Nós devemos que vigiar, procurar aconselhar, para que eles possam ter a paz. Glórias a Deus. Quando ouviram isso, saíram um por um e começaram pelos mais velhos. Aos últimos ficaram Jesus e a mulher. Todos saíram de perto, todos saíram ao redor. Ficou só ele e a mulher, que estava ali no meio, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher. Aí ele foi levantar os olhos, aí ele foi dar atenção, porque ele não viu mais os acusadores e disse, mulher, aonde está aqueles que te acusarem? Ninguém te condenou? Porque todos fugiram, porque todos eram os pecadores, todos reconheceram os seus pecados perante Jesus. Aleluia. E ela disse, ninguém, Senhor.
Disse-lhe Jesus: nem eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa para nós, um exemplo para nós vigiar, não ser ansioso, querer adivinhar, querer julgar aquilo que nós não vimos com nossos próprios olhos. Também não ouvir a palavra do homem, mas ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que Ele está no nosso meio. Ele nos dá vigilância, Ele nos dá paz. Ele não deixa nós julgar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso companheiro. E assim Ele fez com essa mulher. Nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Que coisa linda e coisa maravilhosa. Ter um conselho, aleluia. E aquela mulher, creio, tenho certeza, que ela saiu dali aliviada, livre daquele peso, aquela angústia que ela sentia de tristeza. Tenho certeza que tudo foi embora. E ela com certeza aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, porque Ele foi um advogado para ela, Ele foi um juiz, aleluia, porque ela pudesse ser livre de ser apedrejada, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para todos os ouvintes que estiverem nos ouvindo. Receba um abraço e receba vitória nessa tarde, que nós possamos se alegrar na presença do Senhor. Amém, Jesus. Jesus, Glória te a Deus. agradecemos Te adoramos, te por mais louvamos, essa te oportunidade glorificamos que o teu nos nome. concede de estarmos aqui na tua presença, Pai. Usa da tua Aleluia, misericórdia. obrigado pela presença Perdoa do nossos Espírito pecados, Santo nossas em falhas. nosso meio. Nos ajuda. Obrigado vencer pelo os nosso obstáculos de todo ouvinte, dia. Senhor. Ajuda-nos a vencer Obrigado por aqueles os que, dias Senhor, maus que estão estão nos chegando. Pai, eu cooperando levo com na a tua presença. programação. O Senhor é nosso advogado Muito dos obrigado advogados. por tudo, Juiz Senhor. dos juízes. Continua Revoga dando nossas graça, causas. falando Nós conosco limpa nosso através do teu coração e nossa Espírito mente, Santo. para que nós possamos Aleluia. continuar a caminhar Faça firme a nos teus obra, caminhos, Jesus, Senhor. faça o Faça a milagre, tua vontade Jesus, e não na a nossa. vida dos Que nós nossos possamos queridos cada vez ouvintes. mais ser Pedimos, mais fiel a ti, crendo Senhor. e confiando Eu creio na na tua vitória. palavra. Nesse Em meio-dia, nome Senhor, de seja Jesus, alcançado muito toda a vida. obrigado Aleluia. por tudo. Toda a vida Aleluia, que o Senhor tenha glória a alcançado Deus. seja abençoada em nome do Amém, Senhor. Amém, Jesus. Jesus. Vamos cantar o primeiro louvor. Glórias a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade
Obrigado. Vamos louvar o Senhor Jesus. Nossos apoiadores, irmã Rosa, irmão Auri, que estão ali com o radinho ligado na programação. Deus abençoe a irmã Rosa, toda a sua família. Amém. A irmã Júlia, o irmão Fermino ali do Rincão do Sarmento, nossos queridos irmãos, temos saudade dos irmãos, né? Agora vamos ter que atravessar o rio e estar lá com os irmãos um dia. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Glórias Senhor. a Deus. O irmão Olímpio, a irmã Vina, que estão ali com o radinho ligado, ouvindo a programação, aqueles que estão com eles ali, né? Que Deus assim possa abençoar ricamente os nossos queridos amigos, irmãos da Palavra de Deus. Também o irmão Milton, que foi para casa daqui da programação, está escutando o programa. Cristo é Oliveira, Deus abençoe o irmão Milton. Glória a Deus também. O irmão Adão Braga, família, ali nos Potreiros. Também o nosso outro irmão ali, o irmão Oraide, a sua esposa, todos os nossos queridos irmãos, né, que sempre estão na escuta da programação. Temos alguém que está na live já? Não? Então estão dormindo essa hora, né? Glória a Deus. Então vamos cantar. Deus abençoe a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde. Também quero falar dos meus parentes, meus irmãos, todos que estão na cidade grande, que ainda não ligaram. Recebo um abraço dos irmãos aqui, da irmã Miriam, do irmão Adão. Que esse programa seja levado até o coração de cada um. Glória a Deus. Que coisa linda ser uma vida de cristão, quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda ter a vida de cristão. Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também? Glórias a Deus, aleluia. Que coisa linda ser um crente fervoroso e vigilante, ter vitória com o Senhor. O mundo olha a sua vida diferente. Que coisa linda ter a vida de cristão. Como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também?
ainda ser um crente obediente, sempre zeloso pelas causas do Senhor. Em Jesus Cristo será sempre o vencedor. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida com Deus? Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Como será que vai a nossa salvação em Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Tem também nos ligado a Dona Terezinha, né? Tem ligado. Ela diz assim: glória a Deus, Dona Terezinha Souza está na escuta e pede um hino, já cantemos, e pede oração. Vamos continuar no final orando e desejo tudo de bom para vocês. Amém. Para a irmã também, que Deus abençoe ricamente. Também o nosso querido irmão Braga está na escuta dos Rincão dos Potreiros e pede oração. Vamos orar no final, oremos para vocês também, meus queridos, né? Aleluia, fica aí na espera que Jesus quer fazer uma obra nas nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Temos? Não, tá sem. Vamos cantar mais um louvor. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu vivia caído nos próprios caminhos dele. Um dia me arrependi, pedindo perdão a Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E você, meu amigo, o que te aconteceu? Teus semblantes caídos, você se desviou. Volte pra sua igreja, reconciliando com Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não deves viver pecando, desagradando o Senhor. Foi pra salvar tua alma que Jesus Cristo morreu.
creia na Bíblia Sagrada e ser feliz como ele. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Glórias a Deus. O homem até pode cair, mas o levantar é de Deus, né? Quer se levantar dos caminhos que tu caiu? Pede a graça de Jesus, Ele está pronto para te ajudar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos alegres, contentes nesta tarde maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, para assim estarmos aqui na presença do Senhor. Queremos também mandar nossa programação para nossos queridos irmãos ali, seção A, Pastor Magno, quando dá ele está na escuta, irmão Eto, o irmão Elemar, todos nossos queridos irmãos ali da seção A, e também ali o irmão Elemar. Deus possa abençoar ricamente nossos queridos irmãos. Também ali a Independência, o pastor Lauro. Glória a Deus, pastor Lauro. Tivemos um culto abençoado, sábado à noite ali, né? Ali na Independência. Glória a Deus, né? Deus nos abençoou, por isso estamos alegres, felizes que o Senhor tem falado conosco. Aleluia. Ontem à noite também tivemos um culto abençoado ali em Santo Isidro. Deus falou conosco ali. Por isso nós temos aqui neste dia feliz, contente, né? Porque ainda vimos que o Senhor Jesus está conosco, nos abençoando, fazendo maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoou também o irmão Ivo Correia, a irmã Terezinha, Borges Cuburicá, todos nossos queridos irmãos, né? Teve um lado, outro, estão na escuta da programação. Também o irmão Luciano, diz que não perde o programa, né? Irmão Luciano, Deus abençoe, né? Que possam sempre estar na escuta da programação. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um. Deixar um abraço, né? Para a Marinesa, ela que sempre grava os nossos programas e passa nos nossos irmãos, né? Um abraço, Marinesa, Deus abençoa. Também a Maristela lá em Canoas, Deus abençoa tu e a tua família. Que o Senhor venha cada vez mais derramar mais bênção sobre nossas vidas. Não importa se o mundo é cruel, se meu corpo quiseres ferir, não importa a minha pobreza, se Jesus está junto de mim, seguirei um caminho pro céu. Não importa se aqui eu sofrer, mas se Cristo estiver a meu lado, em seu nome eu hei de vencer.
Nesta vida as lutas são tantas, desespero e muita aflição. Jesus falou quem vencer, lá no céu terá seu galardão. Seguirei o caminho pro céu, não importa se aqui eu sofrer, mas se Cristo estiver a meu lado, em seu nome eu hei de vencer. Nesta vida as lutas são tantas, desespero e muita aflição. Jesus falou quem vencer, lá no céu terá seu galardão. Seguirei o caminho pro céu, não importa se aqui eu sofrer, mas se Cristo estiver do meu lado, em seu nome eu hei de vencer. Também deixo um abraço para a Marlete, a Marilisa, que Deus abençoe lá no Quintão, Tavares. Receba um abraço da Mana, aqui do cunhado, que Deus abençoe cada um de vocês. Mesmo que vocês não estejam escutando, talvez a Marilisa passe para lá, né? Um abraço, Marilisa, Marlete, Deus abençoe. A Marisa também, lá no interior de Candelária. Um abraço, Marisa, Deus abençoe. Essa chuva foi boa para nós, né? As plantações. Glória a Deus. Estamos felizes com essa chuva. Um abraço grande. As horas se passaram depressa. Temos que falar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Também o nosso querido irmão Chiquilinho, né? Sempre está na escuta da programação. Deus abençoe o Chiquilinho e todos nossos queridos irmãos. Também o irmão Jaurides, que sempre está na escuta, né? E a Maria ali na sua casa. Deus possa abençoar ricamente nossos queridos irmãos, né? Porque parece que esqueceu de nós o Gabriel, não ligou mais para cá o Gabriel. Vai para ti, Gabriel. Esses hinos, foi louvado. Que Deus te abençoe ricamente. Glória a Deus. A palavra de Deus nesta tarde, que aqui eu mencionei, na abertura da programação, está no livro de Efésios, capítulo de número 1, livro de Efésios, capítulo 1, uma palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele ensinando, ele fortalecendo com as palavras, né? Aleluia, os Filipenses, glória a Deus. Então ele disse aqui, ele falando a palavra de Deus, explicando, dizendo assim: em verdade é que também alguns preguem a Cristo por inveja, porfia,
mas outros de boa mente. Viu? E é o que nós vimos nos dias de hoje, né? Que nós estamos vivendo, nós vimos isso aí. Né? Muitos pregam porque eles têm uma boa palavra, coisa, né? Mas lamentavelmente hoje nós podemos ver que há muitos pregadores, só que pregam, mas não vivem o que pregam, né? Então não adianta, é vão, né? Mas aqui mais adiante o apóstolo Paulo disse que isso aí importava que fosse pregado, né? Seja do jeito que for, mas que fosse pregado. Aleluia! Glória a Deus! Que nem que aquele que está pregando, de repente ele não vai ser salvo, mas alguém vai se salvar através da sua palavra. Viu? Por isso que é importante que pregue. Glória a Deus, seja por inveja ou porfia, né? Mas que pregue. Glória a Deus. Aqui diz por amor, sabendo que fui uns por amor. Né? Isso aí, na verdade, né? Glória a Deus. Sabendo que fui preso para desfazer, para a defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo ali falando que ele foi preso por causa do Evangelho. Hoje muitos nem querem sequer testemunhar, né, de Jesus para as pessoas, porque tem vergonha, tem medo de ser zombado, de ser criticado, quando eles veem que a pessoa é um cristão, né? A pessoa não quer passar por uma luta, uma dificuldade, mas aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi até preso, tanta coisa aconteceu para ele, né? Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, né? E não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aleluia, glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando, meus queridos, que muitos pregavam, anunciam a Cristo por contenções, não puramente, julgando acrescentar as aflições da minha prisão. Jesus, assim o apóstolo Paulo falou. Aleluia. Pregavam muitas vezes condenando talvez o apóstolo Paulo, né? Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas o apóstolo Paulo não interessava, não se preocupava, ele queria saber que ele queria ser salvo, ele queria pregar o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, aleluia, para as pessoas. Então ele disse aqui para ali os filipenses, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, viu? De toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia! Ele se alegrava, ainda que pregassem, tivessem pregando o Evangelho, fosse da maneira que fosse, mas ele se alegrava. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque ele disse, importa que, aleluia, mas que importa contanto que Cristo seja anunciado, viu? Esse é o nosso dever, meus queridos. Se alguém tiver falando de Jesus, mas que ele não anda conforme a palavra de Deus, nós temos que deixar, cuidar da nossa vida, cuidar de nós, procurarmos nós andar conforme a palavra de Deus nos ensina. Aleluia, glória a Deus. De repente,
Essa pessoa prega, nem que de repente ele não vai ser salvo, mas alguém vai se salvar através da sua palavra. Por isso disse, aleluia, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo. O apóstolo Paulo disse, me regozijarei ainda mais. Aleluia. Glória a Deus, porque a Bíblia disse claramente na sua palavra que importa é que o Evangelho seja pregado em todo mundo. O Evangelho tem que ser pregado. E aí recém vai chegar o fim. Glória a Deus. Por isso, vamos pregar, vamos anunciar a Cristo, dizer para o povo que se arrependa, aceite Jesus como seu Salvador, para que um dia possa estar com Cristo na glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa obrigação é anunciar o Evangelho, avisar o povo que se arrependem, crerem no Senhor Jesus. Aleluia. Como disse aquele carcereiro, o que devo de fazer para ser salvo? Então perguntou para Paulo, e Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque sei que disto resultará salvação, viu? Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. A esperança nossa, meus queridos, a nossa esperança é o socorro, né? Em Jesus. Glória a Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Momento que tu está enfermo, meu querido. Coisa séria se tu não tiver Jesus na tua vida. Mas quando tu tem Cristo contigo na tua vida, tu vai vencer, porque Ele está contigo para te ajudar, te socorrer no momento difícil da tua vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Pensa bem na tua vida, tu enfrentar uma enfermidade, tu enfrentar um problema na tua vida sem Jesus, né? Sem Jesus, coisa terrível. Mas quando nós temos Cristo no nosso coração, quando nós entreguemos a nossa vida a Ele, aleluia, Ele nos conforta, Ele nos consola, aleluia, nos dá paz, alegria, para que nós possamos vencer as dificuldades. E Deus tenha de misericórdia de nós possamos continuar sendo fiel nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dEle, confiando na palavra dEle. Aleluia, glória a Deus. E assim nós continuamos servindo, fazendo algo para agradar o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Queremos nesta tarde orar pelos pedidos de oração, aqueles que pediram oração em seu favor. Aleluia, também o nosso querido irmão Devanir Calvário, que Deus abençoe, ajuda ele, glória a Deus, dê força para que ele possa vencer as dificuldades da sua vida. Glória a Deus, vamos orar.
Vamos agradecer ao nosso Deus, querido e eterno Deus Papai. maravilhoso, muito obrigado, Estamos Pai, te mais uma agradecendo, vez, Senhor, na Jesus tua querido, presença, pela vontade pedindo, do Senhor, 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 socorro seja sobre nossa, aquela Senhor, mas que vida, o Senhor possa, Senhor, que pedir oração em aleluia, seu alcançar favor, tuas mãos por ensanguentadas, os nossos perfuradas de ouvintes, cravos aqueles sobre que, nossas Senhor, vidas, a vida dos aleluia, ouvintes, dos estão parentes, dos pedidos escutando, de mas oração, não todos que pediram, não pediram com ligaram. fé, Aleluia, esperando por nossos receber queridos vitória, irmãos Pai, ali alcança da- a vitória, Ele, Senhor, e a da cura, semeadora. Jesus querido, Senhor Deus Senhor, poderoso, ajuda da teus vitória, filhos ali, Senhor, Pai. guarda debaixo Também, do teu sangue Senhor, meus precioso. parentes, meus irmãos, Aleluia, Senhor, irmã irmãs em Cristo, Elisier, Pai. Eu a levo sua tudo família, na tua presença, minha tudo, família, Senhor, meus filhos, meus netos, aos meus filhos, ouvintes ali peleja daquela por cada um, rádio, Senhor. Visita Também o Vitor, aqui, sua querido esposa, Pai, sua esta família, o seu emissora, lar, venha Senhor, ser guarda visitado. debaixo do teu sangue Derramado teu precioso. sangue precioso, Aqueles Senhor, que sobre a trabalham casa, aqui, que vê os Senhor, arredores, cerca, venha, teu Senhor, celestial, salvar, Pai, venha alcança, libertar guarda aqueles que não a são vida de cada livres, um Senhor. no teu sangue, Também Senhor, o Vitor, Senhor Deus Jesus, que é poderoso. o Dá dono da vitória, rádio, Senhor, também dá essa graça a secretária, ele, Senhor, sabedoria, Jesus, Pai. som. E assim nós Aleluia, continuamos peleja, dando juntos, sabedoria do fazendo a céu, obra. alcançando misericórdia. Deus Senhor querido, Jesus Deus de Continue misericórdia. dando vitória, Também Senhor, essa programação, agora dia Abençoando, 3 de Senhor, abril Deus. ali, Senhor. Aleluia, Aleluia, Senhor, onde abençoa vamos estar a vida, reunidos Senhor, Deus poderoso. naquele lugar, Aleluia, fazendo, glórias a Deus. Senhor, algo para Ti, Jesus. Aleluia, O encontro, nosso Senhor, para ali nós, Senhor. aleluia, ter Aleluia, uns momentos louvando, junto glorificando. os programadores. Aleluia, Fica Jesus. conosco, Pai. Abençoa. Tudo nós coloquemos nas Tuas mãos. E muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Até quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente na paz do Senhor. Amém. No tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos, e dar frutos não. Cicatriz